Atenção, emissoras, para o top de 5 mordidas na Grande Maçã. Vai começar o podcast mais novaiorquino da internet. To be young and in love in New York City. Mais um, estamos de volta! To be drunk and in love in New York City. Você está ouvindo o podcast da Grande Maçã. Apresentação, Jaime Ribeiro. Sou eu mesmo, sejam todos bem-vindos. Mais um programa da Grande Maçã, mais um podcast da Grande Maçã. E Patrícia Newyorkina. Oi, gente. Stand clear of the closing doors, please, 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 please. Chegou a hora, aquela hora esperada por você que gosta de Nova York, para você que está chegando na cidade em pouco tempo, que está vindo no verão. Fique ligado que esse programa promete. Estamos aqui juntos mais uma vez. E aí, Paty, tá animada? Tá inspirada pro programa de hoje? Super inspirada. Posso falar sobre qual o tema? Vamos falar do tema? Que é muito legal, porque eu tenho 3 filhos. Já deu pra adivinhar? Eu acho que sim. Mas fala pra quem ainda não captou. Bom, a gente vai fazer hoje um podcast sobre Nova York com crianças. Dicas pra vir pra Nova York com crianças. Eu tenho 3 filhos, gente. Eu tenho um filho de 13, uma menina de 12 e um filho de 8. Ou seja, a Patrícia tem propriedade para falar sobre o assunto. A Paty tem um Instagram, né, Paty? Que é o Newyorkina. Eu tenho o meu Instagram, que é a Grande Maçã. E a gente está sempre dando dicas para as pessoas que estão indo para Nova York. E, no geral, a gente recebeu muitas mensagens ultimamente falando sobre como o mês de julho é o mês de férias no Brasil. Alguns pais ficam na dúvida, né? Eu posso levar meus filhos para Nova York? Nova York é uma cidade para trazer os filhos junto, na mala, junto, a tiracolo? Ou é um lugar para você deixar os filhos, sei lá, numa colônia de férias ou na casa da avó, do avô e viajar sem os filhos? E aí, Paty, o que você acha? A gente vai falar muito sobre isso hoje, porque tem muita gente que espalha por aí uma lenda dizendo que Nova York é uma cidade que não combina com criança. Você concorda com isso? Eu discordo. Meus filhos nasceram aqui, então eu tô levando eles para atividades desde que eles nasceram. Então tem atividades para criança pequenininha, tem museus interativos, tem parquinhos interessantes, tem um monte de coisa interessante para fazer com as crianças. Mas eu acho que depende também dos pais. Eu acho que os pais, quando eles vão fazer o roteiro da viagem, planejar a viagem, eles não podem fazer uma viagem só baseada em compras. Se você for levar teus filhos e você vai passar o dia inteiro em loja, realmente as crianças, elas não vão aproveitar muito, a não ser que sejam crianças que gostam de fazer compras em lojas. Tem que haver um equilíbrio. Você tem que sempre pensar em montar um roteiro equilibrado para agradar todo mundo da família. E não só filhos, às vezes as pessoas viajam com a família inteira, avô, avó. O público feminino tem as suas prioridades. Os homens, né, a ala masculina, às vezes quer assistir um jogo de basquete, quer ver um jogo de beisebol. Eu acho que a viagem tem que ser uma viagem inesquecível para todo mundo que está viajando. Então eu acho, se você tem filhos, se você tem sobrinhos, que é o meu caso, que já vieram a Nova York me visitar, e eu sempre monto um roteiro para que eles se divirtam também. Não só os pais deles, no caso meus irmãos, minhas irmãs, mas também a criançada, a garotada. Então fica aqui sintonizado na Grande Maçã, a gente vai para um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente já começa com o nosso Top 10 programas imperdíveis para você fazer em Nova York com criança. Eu tenho a minha lista, Paty. Também tenho a minha, claro. Até o próximo bloco, a gente se vê na volta do intervalo. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby, I'm from New York. To be young and in love in New York City. Você está ouvindo o podcast da Grande Maçã. Apresentação, Jaime Ribeiro e Patrícia Newyorkina. Bem-vindos de volta pro podcast da Grande Maçã. To be drunk and in love in New York City. Hey, estamos de volta! A gente tá aqui no meio do parquinho, as pessoas devem achar que a gente é louco, né? Vamos então dizer onde nós estamos, porque a gente estava no programa passado. Para quem não ouviu o primeiro podcast, está inclusive aqui arquivado. Depois passem lá para ouvir o primeiro programa, que ficou muito legal também. Esse primeiro programa a gente esteve gravando lá na praça de Union Square. E hoje a gente veio para um lugar muito legal também,
Nós estamos às margens do Rio East, embaixo da ponte de Queensboro Bridge, que é aquela ponte do Queens, conecta Manhattan até o Queens. E o que tem aqui em cima da gente, que a gente tá olhando aqui, hein, Paty? A gente tem aqui o bondinho de Roosevelt Island, que na verdade nem entrou no nos nossos top 10, mas a gente podia colocar como extra, né? Vamos começar pelo extra então, porque criança adora passear de bondinho. Estamos olhando para ele, a nossa cabeça, literalmente. E é legal, gente, de contextualizar, porque vocês sabem que o nosso podcast, uma das características é gravar a céu aberto, no meio da cidade. Nós fizemos isso no primeiro programa. A trilha sonora é o trânsito de Nova York, uma selva de pedra. A gente daqui a pouco, com certeza, vai passar uma ambulância, um carro de bombeiro. E eu acho que esse clima faz parte do nosso podcast, deixa o nosso programa ainda mais nova-iorquino. Nova York é pipocado de playgrounds, então no meio da cidade, no meio do trânsito tem as grades, né, com playgrounds onde as crianças têm um mundinho delas, então é muito interessante você ver no meio da selva de pedra esses playgrounds, são bem seguros, tem os portõezinhos, eles são fechados, as crianças não podem sair pra rua. Podem correr, brincar, pular, se divertir à vontade, sem problemas, sem riscos nenhum, né? E foi uma sugestão da Paty. Eu adorei a ideia, porque como hoje o nosso programa é um programa temático para Nova York com crianças, então nada mais apropriado, né? Tá perfeito esse cenário aqui. Bom, vamos lá, gente. É a hora que você pega o caderninho e o lápis e anota as dicas, porque elas são bem valiosas. São 10 dicas imperdíveis de programação com criança em Nova York. Roda a vinheta! New York Top 10. Bom, pessoal, vamos pra minha primeira dica. 10. A minha primeira dica é um museu interativo que se chama New York Hall of Science, que é um museu da ciência. Ele fica localizado a um helicóptero. Ele fica localizado no Queens, mas ele é facinho de chegar de metrô. 10 minutinhos a pé da estação de metrô você chega nesse museu. É um museu que as crianças adoram, porque criança adora tocar, né? Então ele é bem interessante. Ele tem salinhas tanto para criança pequenininha como para criança mais velha. Se a tua criança já sabe falar um pouquinho de inglês, é interessante. Mas se a tua criança não sabe falar inglês, também é muito bacana, porque ele é bem rico e interativo, tá? Dá pra ficar meio dia lá. Interessante, então, porque museu normalmente tem aquelas placas, não toque em nada, né? Esse é o contrário, então, Paty. É o contrário, pode tocar em tudo, deve tocar em tudo, e é muito bacana. Agora vamos pra sua dica, Jaime. 9. A primeira dica da minha lista, o Central Park está no coração da cidade, da ilha de Manhattan, né? Muita gente fala que é o pulmão de Nova York, porque ali você consegue respirar puro. A Times Square seria o coração, né? E o Central Park seria o pulmão da cidade. Ali dentro do Central Park, para quem não sabe, existem uma infinidade de programas para você fazer com seus filhos. E a minha dica, a primeira dica, é um teatro de marionetes, que aí vai para crianças menores, né? Depois eu vou dar dicas para crianças maiores. Algumas vezes do ano, dependendo da peça, tem um valor simbólico que você paga, só precisa chegar cedo, porque o cenário onde esse teatrinho de marionetes acontece é muito charmoso, é um chalezinho da Suécia, e você entra nessa casinha que tem todo aquele estilo colonial, e você lá dentro tem o teatrinho de marionetes acontecendo. Esse ano, tá? Para quem tá vindo nesse verão de 2018, a peça que tá em cartaz lá é do Peter Pan. Vamos agora para a segunda dica da Patrícia. 8. Presta bem atenção no que eu vou falar. Você só pode ir nesse local depois que as crianças almoçaram direitinho. É uma loja de balas que se chama Dylan's Candy Bar. E ela tem balas de todos os tipos, até aquelas meio difíceis de achar, de outras décadas. Que legal, Paty. É como se fosse uma fábrica. Sabe aquele filme? A Fantástica Fábrica de Chocolate? Tem uns do Wonka, eu acho. Tem, eu já vi. A gente se sente um pouquinho naquele filme, né, gente? Então, criançada com certeza vai se amarrar. Um lugar colorido, lúdico, e tem muitas variedades de balas, bombons, chocolates, pirulito, tudo mais. Tudo isso, né? Mas tem que ir depois do almoço, porque se você for antes do almoço, gente, seu filho não
vai almoçar. Aí vale filho de toda idade, criança de todas as idades, né? Eu acho que bala não só criança de toda idade, mas eu também. Essa risada da Paty, tava sentindo falta dessa risada. Demorou, mas chegou. É a marca registrada da Paty, essa gargalhada dela. 7. A minha segunda dica é o zoológico do Bronx, né, gente? Não podia deixar de estar aqui nessa lista, porque muitos turistas vão até o zoológico do Central Park, que é um zoológico mais perto, né, da área dos hotéis, que está bem no centro da ilha. Porém, é um zoológico pequeno e aí muita gente sai de lá decepcionado, porque não vê leão, não vê elefante, não vê girafa, né? Apesar do filme Madagascar ter sido inspirado naquele zoológico do Central Park, e os personagens do filme são o leão, a girafa, o hipopótamo, não tem nada disso no zoológico do Central Park, o que causa uma certa frustração, nas crianças principalmente. Então, a minha dica é: gosta de animais? Quer ver os animais no zoológico? Eu sei que tem gente que é contra, então, por favor, gente, não vamos criar polêmicas aqui. Eu tô dando dica para quem gosta desse tipo de programa. Para quem não apoia e quem não gosta, não tem problema. Vou dar uma outra dica depois para você que é contra animais presos em cativeiro. Porém, como eu sei que tem pessoas que gostam de levar as crianças no zoológico, e eu posso dizer que quando eu era criança era um programa que eu amava fazer. Para quem não gosta, não vai. Mas é o zoológico mais importante da cidade, um dos mais antigos do país. Fica aqui em Nova York, no Bronx. Você pega o metrô, você pode pegar o trem, tem ônibus também, para quem quer ir de ônibus. O zoológico é gigantesco, tem trenzinho, é tão grande que tem um trenzinho que você pode percorrer todas as áreas do zoológico. Essa temporada tem uma área de casas na árvore, que eles chamam de tree house, que você pode brincar, é um playground montado no topo das árvores. É impressionante, eles chamam de arvorismo também. Enfim, eu acho demais. Você já foi, Paty? Já fui, mas ainda não vi a parte nova. Tem a parte da tirolesa também. Tem muitas famílias que têm crianças de várias faixas etárias, e isso também é algo que tem que ser pensado. O zoológico do Bronx, então, é uma dica para crianças de todas as idades. Se você tem filhos de idades variadas, leva no zoológico, porque todo mundo vai sair de lá feliz. Mas agora é a hora da dica da Paty, a terceira dica da Paty. Qual é? 6. A minha terceira dica é o Intrepid. Museu construído no porta-aviões que serviu na Segunda Guerra Mundial. Não é muito meu estilo, mas meninos vão curtir muito, é muito interessante. Tem navio de guerra, tem foguetes, tem o submarino, né, que você pode entrar num submarino de verdade que está ali ancorado. É incrível. E também ele tem aquela parte que é interativa, que as crianças podem tocar e mexer, né? Que é muito, muito bacana nos museus daqui. Vim com menino, vim com criança, com menino, tem que fazer a pesquisa, porque eles são um pouquinho mais difíceis de agradar, mas um museu assim sempre agrada, sempre. Um dos maiores navios porta-aviões do mundo ficou durante muito tempo abandonado, e aí os governantes resolveram então transformar esse navio num museu. Onde fica, Patrícia? Fica na 12ª Avenida com a 46. 5. Numa outra área do Central Park, gente, tem também um lago que você pode alugar barquinhos de controle remoto e ficar velejando com o controle remoto. As crianças adoram, aí crianças pequenas já vão se divertir, porque é uma atividade bem lúdica. Um dos cenários principais do filme do Ratinho, né, o pequeno Stuart Little, fez muito sucesso no Brasil, passa até hoje na TV. Uma das cenas é aquela disputa, aquela corrida do Ratinho, ele entra num barquinho desse de controle remoto. É muito bonitinho o filme. Quem lembra do filme vai lembrar então desse lago que fica lá no parque. E o mais legal é que do lado do lago existe também, aos sábados até o mês de setembro, contação de histórias ao vivo para as crianças. E aí é claro que o seu filho vai precisar ter um domínio do inglês para poder entender a historinha, mas é bem lúdico. Os atores ficam lá lendo a história, às vezes eles vão fantasiados. É bem legal, mesmo para quem não sabe inglês, é legal porque vão ter outras crianças ali interagindo. É uma maneira do seu filho ficar entretido também. Tem a estátua da Alice no País das Maravilhas também do lado do lago, a estátua da Alice no País das Maravilhas, que todo mundo adora brincar ali, as crianças gostam de subir na estátua. E tem também a contação de histórias todo sábado, somente aos sábados, e o horário, tomem nota, 11 da manhã, tá bom? Fica a dica. Olha, deu um mini roteirozinho para fazer ali, né, naquela área do parque também, do Central Park. 4. A minha dica agora é o parque indoor, que é novo, ele abriu ano passado, ele se chama
VR World. VR significa Virtual Reality, que é realidade virtual. Então é o mundo da realidade virtual. E você coloca aqueles óculos de realidade virtual. Eu fui lá, eu nunca tinha feito isso, realidade virtual. E eu me diverti muito, meus filhos adoraram. Lembrando que isso é para criança um pouquinho maior, tá? Crianças menores de 6 anos não podem entrar. Então é para adolescente mesmo, o adolescente vai adorar. E ele não é barato, tá? Eu tenho desconto pra isso, aliás. Posso falar isso? Claro! Fala, porque a Paty monta roteiros personalizados. Aliás, se você tá ouvindo esse podcast, ela é a pessoa certa para você contratar, porque ela faz esse serviço. E aí tem desconto, é isso? Quem faz o roteiro com você? Não só quem faz o roteiro comigo. Quem quiser ir nesse parque e comprar o ingresso através de mim direto, eu tenho um preço melhor. Muito boa dica. Fica onde, Patrícia? Você lembra? Mais ou menos a área da cidade? Ele fica do ladinho do Empire State Building. 3. Vamos agora para uma dica para Nova York com criança, principalmente para quem vem no verão, primavera-verão, que é a praia de Coney Island. Porque lá na praia, além do pier e da praia propriamente dita, você também pode... Chegou um garotinho aqui, gente, bonitinho, cara de anjo, né? Parece um anjinho, cabelo cacheado, lourinho, tá brincando aqui do nosso lado. Esse garotinho provavelmente vai se amarrar se ele for lá para Coney Island, porque tem, além do parque, que é o famoso Luna Park, que é um parque de diversões muito antigo, muito tradicional. Eu sempre falo dos filmes, né? Vou dizer aqui de um filme que foi gravado lá, que é o filme do Tom Hanks, Quero Ser Grande, que é aquele filme dos anos 80, em que ele é uma criança que está cansada de ser criança, ele quer logo virar adulto, e ele vai no parque de diversões, tem aquela máquina que tem um cigano lá, o Zohar, e aí ele faz aquele pedido, eu quero ser adulto logo, não aguento mais ser criança. E aí o sonho dele é realizado, no dia seguinte ele acorda no corpo de um adulto. Lembram do filme? Então, a máquina original que foi usada no filme está lá, no Luna Park. Então, é uma das atrações, na verdade, porque lá tem roda gigante, tem montanha-russa, uma das rodas gigantes mais famosas aqui dos Estados Unidos, fica aqui no Luna Park, mas também tem o Aquário de Nova York, que fica lá pertinho, então você vai até lá, aproveita, porque lá no Brooklyn, é uma área afastada do Brooklyn, a última estação da linha amarela, eu acho que você poderia associar o programa e faz um programa completo, entra no Aquário de Nova York. O Aquário ele também está sendo meio remodelado, porque a gente teve o furacão Sandy e ele destruiu partes do aquário, então ele está sendo meio remodelado. Eu moro no Brooklyn, já levei muito meus filhos lá. E lembrando também que atravessando a rua você tem um calçadão e é a praia. Então se você está vindo no verão, pode levar uma toalha, uma roupa de banho e a praia pública, vai pra praia, come um cachorro quente do Nathan's. Olha aí eu lá dando o roteiro todo da região. Muito bem lembrado, que é o cachorro quente mais famoso de Nova York, Nathan's ou Nathan's, se você quiser falar brasileirado, que é aquele cachorro quente clássico, né, gente? Aquele concurso que tem todo ano no 4 de julho, nos Estados Unidos, é transmitido ao vivo, que é o campeonato de quem come mais cachorro quente, aquela coisa absurda que a gente vê na TV, e acontece lá em Coney Island também. A gente está com algumas atrações novas na região da Times Square. São museus que você não fica muito tempo, tá? Fica mais ou menos 1 a 2 horas no máximo, mas são interativos. Tem o NFL Experience, que é do futebol americano. Tem o National Geographic, que é um aquário virtual. E a minha dica é o Gulliver's Gate, um lugar de maquetes. Então eles fazem maquetes de Nova York ou de outros lugares do mundo. Quando eu fui visitar, eu fui convidada para visitar, né? Por causa dos solteiros eles sempre me convidam. Então eu sempre gosto de levar meus filhos, gosto de ver a reação deles. E o que eles acharam? Então, quando eu levei, eu falei assim, meus filhos não vão gostar, porque a maquete deve ser meio é meio boring, meio chatinho. Eles adoraram. É como se você estivesse entrando na história do Gulliver, né? Lembram, gente, daquela história clássica dos livros, que é a história do gigante, que o Gulliver fica preso naquela ilha dos anõezinhos, né? Dos pigmeus. É aquela história. É como se você fosse o Gulliver, o gigante, na verdade, né? Você tá entrando no universo da história que todo mundo conhece. Se você chega lá, eles dão uma chavinha pra você. Então, quando você vê as maquetes, você coloca a chavinha num tipo de uma fechadura
E a maquete, às vezes é um bondinho que sobe e desce, às vezes é uma luzinha que acende e apaga, às vezes é um carrosselzinho. Então eles têm que ficar prestando atenção na maquete, que é imensa. Tem até o Brasil, sabia? Então, eu sabia, mas fala pra gente. Eu sei que são 50 cidades do mundo retratadas em miniatura e tem cidades do Brasil. Eu sei, mas eu vou deixar você falar. Você sabe quais são as duas? São 2 cidades do Brasil. Tem o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro com as favelas, né? O Corcovado, as Cataratas do Iguaçu. Não tem Brasília. Eu sei que a maior cidade, a maior maquete, a maior cidade miniatura é Nova York. O que eu acho muito bacana. Porque se você já está em Nova York há alguns dias, passeando pela cidade, você consegue também identificar na maquete de Nova York alguns pontos de Nova York, os edifícios, as pontes, né? E você consegue identificar, já passei por ali, aquele lugar ali eu vou amanhã. Então, durante a nossa viagem em Nova York, você como turista vai gostar de ver. A cidade de Nova York parece que é impressionante. A riqueza de detalhes, gente, é algo de deixar todo mundo de boca aberta naquele museu. É uma espécie de museu também. E a minha última dica é um clássico, deixei pro final. Que é o Museu de História Natural. Não é o meu museu favorito, porque eu não sou criança. Mas se eu fosse criança, seria certamente, muito provavelmente, o meu museu favorito, porque é aquele museu onde tem o 4º andar inteirinho de fósseis de dinossauros, de outros animais também, de répteis, de peixes, de anfíbios. Então é um lugar que as crianças amam. O Museu de História Natural tem aquele filme, olha eu falando de filme de novo, Uma Noite no Museu, né? Que é um clássico. Por que você fala muito de filme? Fala aí, Jair, por que você fala de filme? Olha, deixa pra eu falar do meu tour, que é um tour que eu faço todas as semanas, é o Movie Tour da Grande Maçã. Eu tô sempre envolvido com cinema, adoro o cinema, e Nova York é um cenário de filmes a céu aberto. A gente tá andando pela cidade e a gente se sente dentro de um filme, né? Então, por isso eu faço esse tour. Aliás, entre em contato comigo quem estiver interessado em fazer o tour, passeando pelos cenários dos filmes. Mas voltando a falar do museu, lá você paga quanto você achar que deve. Isso é o mais legal, porque poucos museus ainda estão com essa política, e o Museu de História Natural mantém. O Metropolitan não tem mais, o Museu de História Natural ainda tem. Então você pode pagar quanto você achar que deve. O valor sugerido é $22, $25, mas você pode pagar quanto você quiser. Até $1, se você achar tá com um orçamento apertado, paga $1 só. Mas não deixem de ir no Museu de História Natural, porque museu é uma coisa que às vezes os pais ficam na dúvida. Será que o meu filho vai gostar? Será que é uma atração para levar criança? O Museu de História Natural, sim. Fica ali pertinho do Dakota Building, no prédio do John Lennon. Então tem uma série de coisas para fazer ali no entorno. Depois que você sair do museu, vai lá no Levain, na Bakery, que é um lugar que você come um cookie, um biscoito super gostoso. Fica nos fundos do museu. Fechamos? Fechamos! Fechamos o nosso top 10. Você deve envolver as crianças no planejamento da viagem. As crianças sabem mais do que você imagina. Então, às vezes tem uma criança pequenininha que fala, mas eu quero ir no zoológico do Madagascar. Ou umas crianças mais velhas, elas têm lojas que os amiguinhos foram, ou lugares que os amiguinhos foram. Então, o envolvimento da criança até no planejamento da viagem vai deixar a viagem muito mais rica e a criança vai aproveitar muito mais. Envolva os seus filhos de qualquer idade no planejamento dessa viagem. E na volta do intervalo, a gente continua com o podcast da Grande Maçã. Não sai daí! To be young and in love in New York City. Voltamos com o nosso último bloco do podcast da Grande Maçã. Seja bem-vindo de volta, você que está sintonizando agora. Depois assiste desde o comecinho, porque vai valer a pena. Tem o primeiro programa. Nesse segundo programa de hoje nós estamos falando sobre como envolver os seus filhos, os seus sobrinhos, crianças de uma maneira geral, na viagem para Nova York. Muita gente acha que Nova York é uma cidade que não é propícia para crianças, e hoje, durante o nosso programa inteiro, vocês estão vendo que isso não é verdade. Tem gente que tem aquela ideia errada de que criança você leva para Disney Orlando e aí depois os pais vêm sozinhos para Nova York, porque Nova York é uma cidade que não vale a pena trazer os seus filhos. E isso não é verdade, né, gente? Aqui tem vários parques, inclusive parques de diversões, que não entraram na nossa lista, mas que você também pode levar seus filhos, enfim. Stand clear.
Clear of the closing doors, This please. is a Manhattan-bound 6 local train. The next stop is Hunts Point Avenue. Vamos agora para o quadro Descascando a Maçã, que é aquela hora que a gente dá uma dica básica para os marinheiros de primeira viagem. Pessoas que estão viajando para Nova York pela primeira vez. Roda a vinheta. Descascando a Maçã. Depois vem o bicho da maçã. Primeiro a gente vai descascar a maçã para te ajudar, para facilitar a tua vida. Essa semana agora que passou, eu tive uma senhora que veio com um filho de colo, bebê de colo, e ela não trouxe o carrinho, apesar de eu ter falado que com o carrinho é muito mais fácil explorar a cidade, principalmente porque é uma cidade plana, você consegue andar pela cidade, percorrer Nova York. Anda-se muito, gente, não esqueçam disso. E a criança, com a perninha pequenininha, perninha curta, né, Paty, não consegue acompanhar o ritmo dos adultos, é ou não é? E é muita caminhada, gente. Mesmo os adultos, eles só percebem que a quantidade de caminhada que eles fizeram na noite que eles vão deitar no hotel ou 2 dias depois. Sempre nos roteiros, me dá uma dica de algum creme, alguma coisa que eu tô cheia de boca. Sério? Sério. Por isso que vale a pena também se preocupar com o calçado. Sempre um tênis confortável, né? Para poder você aproveitar e andar bastante. E as crianças, como é que elas ficam nessa hora, né? Já que o nosso programa é temático sobre criança. Não deixem de trazer o carrinho, tá? O carrinho é fundamental, porque vai ter uma hora que a criança vai cansar. É ou não é? Meu amiguinho tá aqui falando. Vocês ouviram a voz dele? Ó, parece um anjinho mesmo. Ele é muito bonitinho. Ele é muito bonitinho, gente. Ele tá aqui do nosso lado, participando aqui do nosso podcast, é nosso convidado especial. Deve ter uns, quantos anos? 3 anos? Deve ter uns 3 aninhos. A gente tá aqui no nosso cenário de hoje, para quem ainda não pegou desde o começo, um parque, um playground aqui, cheio de criança ao nosso redor. Às margens do Rio East, em cima da ponte, ali embaixo, na verdade, da ponte do Queens, a Queensboro. E então é isso, gente. Só pra gente finalizar essa dica, traga um carrinho. E se você não quiser trazer o carrinho do Brasil, compra um carrinho baratinho, né? Não é caro. Vai, compra o carrinho aqui no primeiro dia da viagem, faz a diferença. Vai ter uma hora que a criança vai querer tirar o cochilo da tarde. Deixa a criança dormindo e você consegue, vai empurrando o carrinho. É uma cidade plana, tem acessibilidade, você vai ter como você descer e subir das calçadas sem muito problema, tá? Essa é a dica de hoje do quadro Descascando a Maçã. Então vamos agora para o próximo quadro. Qual é o próximo quadro, Paty? Bicho da maçã! Bicho da Maçã. Essa sou eu sou o bicho da maçã. O Jaime inventou esse nome, tá? Isso aqui é a ideia do Jaime. Ele inventou esse nome porque a gente tá com aquela dica de insider, de dentro da maçã, o bicho da maçã, né? Então aquela dica de insider. Mesmo pra quem tá vindo pra Nova York sem criança, mas tem uma criança em casa, ou tem um sobrinho, ou tem um neto, ok? Vai chegar a hora das encomendas. Encomenda é um problema muito sério, gente. Encomenda atrapalha qualquer viagem, porque você fica, em vez de você relaxar na viagem, você fica a viagem inteira com aquela maldita encomenda na sua cabeça. Esse ano a gente tá numa moda aqui, que é uma tal de boneca surpresa chamada LOL. L-O-L. Tá na maior moda no Brasil, mas sabe qual que é o problema, Jaime? Não, diga qual é o problema, Paty. Não está na moda aqui. Então você não encontra essa maldita boneca em nenhum lugar. É super difícil de achar. Todo tempo eu tenho perguntas diárias. Onde que eu encontro a LOL? Gente, é o seguinte, isso é pra LOL, isso é para as encomendas mais difíceis, né? Porque tem encomendas assim que são um pé no saco durante a viagem. Eu acho que essa dica vai valer para todo mundo. Aliás, tem as lojas de brinquedo, é legal falar, porque isso também é bem coisa de quem mora na cidade, que já percebeu isso, e o turista vem e não percebeu ainda. Me pergunta na Grande Maçã, devem perguntar na Nyorkina, aonde estão as lojas de brinquedo, Patrícia? Pois é, as lojas de brinquedo, elas estão cada vez mais extintas. As duas principais lojas de brinquedos de Nova York, que são a Fall Schwartz e a Toys R Us, fecharam. A FAO ficava na Quinta Avenida, fechou há muito tempo, já faz uns 3 anos no mínimo. A Toys R Us da Times fechou esse ano. A minha dica é compre online, compre na Amazon, achou uma coisa que está procurando,
Manda entregar. Alguns hotéis aceitam encomenda, alguns cobram, outros não cobram. Tem pessoal que faz redirecionamento, você pode mandar para casa da pessoa, ela cobra uma taxa e entrega no hotel. Se você não pode receber no seu hotel, não tem ninguém para, né? Você pode levar para aqueles armários, como é que fala? Cofres, lockers, né? Também pode, né, Paty? Sim, tem os Amazon Lockers espalhados pela cidade, você faz as suas compras, envia pro locker, tá? Um pouquinho antes de viajar, mais ou menos uma semana antes de viajar e tal. Certifica, é muito importante você ver quando que vai ser entregue, porque tem alguns produtos que vêm da China e demoram um pouquinho mais. Mas o mais bacana é que funciona mesmo, né? Se falarem lá no site, principalmente no Amazon, que é o mais utilizado para compras online, se disser que vai chegar em 3 dias, gente, vai chegar em 3 dias. Então, não tenham medo. Mas no Brasil, quando eu peço uma encomenda, atrasa muito o correio, não funciona. Aqui não é assim. Então, você vai, se você tiver o tempo hábil na sua viagem, se você vai viajar, sei lá, 7 dias, faz a encomenda logo no primeiro dia, né, Paty? Para garantir. Ou já faz a encomenda do Brasil, né? Inclusive, a pessoa que está pedindo encomenda poderia comprar e enviar para o locker e você só retira, né? É de bom tom fazer isso. Eu acho que se eu fizesse uma encomenda para alguém que viajasse para Nova York, eu não iria pedir para a pessoa comprar, eu pagaria logo do Brasil. É que tem gente que dá calote também. Mas tem gente que não tem noção, né? Cara de pau. Faz o pedido e ainda manda a pessoa comprar no cartão para depois pagar. E aí a pessoa peca com o orçamento da viagem comprometido por causa da encomenda do outro. Eu acho que ficou bem claro essa dica de insider, porque nem todo mundo sabe da existência desses lockers. Acho que ficou boa a dica pra gente encerrar o nosso programa. Estamos ultrapassando o nosso tempo. A gente tem um cronômetro aqui, senão ninguém ouve até o final, né, Paty? Mas quando fala de criança, eu tenho até mais coisa pra falar, mas fica pra uma próxima. Aliás, gente, vocês podem deixar sugestões de assuntos que vocês querem ouvir aqui no nosso podcast da Grande Maçã. Vocês podem deixar críticas, sugestões. O que ficou faltando nesse programa para crianças? A gente pode fazer uma edição número 2. Deixem mensagens no Instagram da Grande Maçã, no Instagram da Nyorkina, no site da Nyorkina. Qual é o site? www.nyorkina.com. Seja lá em que plataforma você está ouvindo esse podcast, sempre vai ter um espaço para comentários. Então escreve o que a gente vai ouvir. Na verdade, a gente vai ler o comentário de todo mundo. E assim a gente encerra o nosso 2º programa. Tá ficando bom isso, hein? A gente tá ficando cada vez melhor, Paty. Olha como eu sou modesto. Estamos ficando craque, vamos lá. A gente se encontra daqui a 10 dias no nosso 3º podcast, sempre com um assunto novo, dicas para você aproveitar melhor a sua viagem para Nova York. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se despedindo por aqui. Quer mandar um beijo para minha mãe, pro meu pai, para minha tia. É isso, gente. Um beijo para todo mundo. Encerrando essa transmissão agora. 5, 4, 3, 2, 1. Você acabou de ouvir o podcast da Grande Maçã, o podcast mais novaiorquino da internet. To be young and in love in New York City.